Olá pessoal, nesta aula vamos estudar a tecnologia Ajax com a biblioteca jQuery. Se você é novo nessa tecnologia ou nunca ouviu falar de Ajax, eu sugiro que você faça as aulas de Ajax do curso de JavaScript da Universidade XTI antes de continuar nesta aula. Lá nós fazemos uma rápida introdução sobre a tecnologia, apresentando alguns exemplos simples de utilização do Ajax. Nesta aula, nós veremos rapidamente as principais funcionalidades para se trabalhar com Ajax utilizando a biblioteca jQuery. Na homepage da jQuery.com, nós temos na área de documentação a seção de Ajax, que apresenta uma lista completa de funções e propriedades para se trabalhar com Ajax nas suas páginas. Ajax é uma tecnologia que permite a você acessar arquivos de forma assíncrona nas suas páginas HTML. No curso de Ajax, lá no curso de JavaScript, nós vimos que existem algumas limitações em acessar URLs, arquivos que estejam fora do domínio da sua página. Utilizando a biblioteca jQuery, você consegue, inclusive, acessar esses tipos de arquivo. A biblioteca jQuery é uma biblioteca muito robusta para se trabalhar com Ajax. E nós veremos aqui rapidamente alguns exemplos simples de como acessar inicialmente alguns arquivos que estejam no mesmo domínio da sua página e, posteriormente, arquivos, conteúdos que estejam em outro domínio. Então, nós temos aqui um documento HTML que vamos utilizar para executar as nossas rotinas Ajax. Dentro desse documento, nós temos aqui um botão que eu estou acessando via jQuery, aqui com esse seletor. E estou vinculando ao evento clique deste botão um manipulador de eventos. Apenas para fins de teste, vamos ver se está funcionando o nosso botão. Então, perfeito. Está funcionando aqui. Como é que nós iniciamos uma requisição Ajax? E, novamente, se você não conhece Ajax, faça primeiro as aulas de Ajax do curso de JavaScript. Para se trabalhar com Ajax, utilizando jQuery, nós temos a função Ajax. É com essa função que nós vamos fazer uma requisição assíncrona a outros arquivos. Essa função, assim como várias outras funções de jQuery, recebe parâmetros. E nesses parâmetros, nós vamos informar algumas condições, ou seja, é aqui que nós vamos informar como deverá ser feita a requisição, em qual endereço deverá ser feita a requisição, qual é o tipo de conteúdo esperado da requisição e o que eu vou fazer com esse conteúdo, além de várias outras funções e propriedades. No final desta aula, nós veremos cada uma delas em separado na documentação jQuery. Então, para começar, nós temos aqui um atributo importante que informa aqui a forma de acesso. A forma de acesso as mais utilizadas são exatamente a GET e a POST. Mas você tem outros tipos de acesso que você pode conferir na documentação da jQuery. Além deste atributo, um outro atributo muito importante é o atributo URL, que informa qual endereço do arquivo ou conteúdo que você deseja carregar. Então, para esta aula, eu separei alguns conteúdos que nós vamos acessar, que estão dentro do diretório Ajax. Nós temos aqui um conteúdo HTML, um conteúdo JavaScript e um conteúdo de texto. E esses três conteúdos estão abertos aqui para a gente. O conteúdo JavaScript tem apenas um script que emite uma mensagem de alerta. O conteúdo HTML tem uma lista com um item apenas. E o conteúdo de texto, apenas esse texto aqui.
Para acessar esses arquivos, nós poderíamos utilizar o endereço completo, desde que esteja no mesmo domínio, ou o endereço relativo. Então, eu vou utilizar aqui o endereço relativo, ajax.arquivo.js. Sim, nós podemos abrir um arquivo JavaScript. Quando nós tentamos acessar um documento do tipo JavaScript, e aí é importante você informar o tipo de retorno do dado que você espera, com o atributo dataType, nós podemos informar aqui que o tipo esperado é um tipo script. Ao executar esta ação via Ajax, nós estamos acessando via GET um documento JavaScript, né, que a biblioteca já entende que é um script, ou seja, ela vai executar esse script aqui dentro do nosso documento. Exatamente isso, vamos ver? Ao clicar no botão, ele executa a mensagem de alerta que estava escrita aqui no nosso documento JavaScript. Então, está aqui, alerta do arquivo de script. Exatamente o script que nós tínhamos dentro daquele arquivo. Aqui em DataType, é possível você colocar alguns valores. Você pode colocar, por exemplo, o valor script, como a gente acabou de ver, mas poderíamos colocar aqui um HTML, um formato do tipo JSON, JSONP, text, XML, o próprio script. Então, nós temos vários tipos de formatos suportados aqui dentro dessa biblioteca. Mas e se a gente não estivesse executando um script? E se a gente estivesse recebendo um conteúdo? Né? Um conteúdo de texto, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui, tipo do arquivo, text, e aqui em cima, o arquivo .txt, que é exatamente o arquivo que nós temos ali na nossa relação de arquivos a serem acessados. Aqui, arquivo .txt. Para tratar o conteúdo que está sendo recebido, nós temos uma outra propriedade, que é a propriedade success. Essa propriedade, que na verdade é um evento, nós podemos vincular a esse evento um manipulador, ou seja, uma função, que recebe aqui o resultado da execução desse comando Ajax. E o resultado vai ser exatamente o arquivo texto que ele vai acessar. Então, quando ele conseguir acessar com sucesso esse documento, ele vai executar essa função. Então, vamos ver aqui se ele consegue acessar aquele documento. Acessou. Perfeito. Então, a partir de agora, nós podemos apresentar aqui o conteúdo retornado daquele acesso. Então, vamos ver aqui. E retornou o conteúdo do arquivo txt, que é exatamente o texto que está escrito aqui dentro. Agora, imagine que você queira pegar esse texto e incluir aqui na página. Então, esta página, nós colocamos uma tag div para receber a resposta da nossa requisição Ajax. Então, exatamente nessa div, eu vou incluir o conteúdo que nós recebemos dessa requisição. Como nós podemos fazer isso? Então, vamos acessar aquele elemento de resposta com o nosso construtor jQuery, né? E usando o seletor, vamos procurar resposta. O campo resposta. E neste campo, vamos adicionar o resultado coletado. Então, aí está o nosso código. Vamos ver aqui o resultado. E está aí.
Ao clicar no botão, ele adiciona o conteúdo aqui para a gente. Quantas vezes eu clicar. Perfeito. E se a gente quiser acessar um documento HTML? Então, vou acessar agora o arquivo.html e vou informar aqui um outro tipo de dado. Agora, o meu dado é um HTML. E quando nós clicarmos aqui, ele trouxe para a gente uma lista, que é exatamente o HTML que nós tínhamos ali. Uma URL-LI. Então, está aqui. Agora, esses tipos de requisição são requisições simples, são requisições que você encontra facilmente aí na internet, exemplos, né, desse tipo de requisição no mesmo domínio. Ou seja, esses arquivos aqui, eles estão no mesmo domínio da nossa página. Então, a nossa página está acessando, inclusive, esses conteúdos aqui com um endereço relativo a essa página. Agora, imagine que você queira acessar conteúdos que estejam em outro domínio. Imagina que você esteja acessando conteúdos que estejam, por exemplo, lá no Flickr, lá no Facebook, né? Lá no Twitter, enfim, em outros portais. Então, para isso, nós temos uma outra função. Ao invés de utilizar a função .ajax, né, utilizaremos aqui a função getJSON. JSON é um formato de dados, né, que você utiliza com JavaScript, e essa função, ela naturalmente vai fazer requisições, vai permitir requisições a endereços externos. Então, nós vamos informar aqui, o primeiro parâmetro que nós informamos nessa função é exatamente a URL que nós queremos acessar. Então, aqui eu vou colocar uma URL apontando para o Flickr. Vamos diminuir um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Então, eu estou apontando lá para o site do Flickr, na parte de serviços, estou procurando as fotos públicas e estou passando um parâmetro aqui no final. Olha, JSON callback. Né? Isso aqui vai informar para o nosso Flickr, vai solicitar a ele que retorne os resultados para a gente no formato JSON. Depois que vocês informaram aqui essa URL de onde está o conteúdo que você quer acessar, agora vocês podem passar outros parâmetros. Então, o segundo conjunto de parâmetros que nós passamos aqui nessa função são os parâmetros que nós queremos passar nessa requisição. Por exemplo, eu quero acessar as fotos que tenham as tags, ou seja, que tenham alguma relação com a cidade de Brasília. Quero informar aqui o tag mode para qualquer tipo de foto. E o formato, vou solicitar que me retornem no formato JSON. Agora, da mesma forma que nós fizemos um tratamento aqui, no caso de receber a resposta com sucesso, utilizando a função Ajax, nós também podemos fazer o mesmo tratamento, e é o terceiro parâmetro, né? É exatamente uma função que vai tratar as informações que nós recebermos aqui. Então, nessa função, eu vou começar percorrendo cada uma das informações contidas aqui na minha requisição. Então, a minha requisição retornou para mim essas informações, os dados, né? E eu vou percorrer cada um dos itens
disponíveis nesse conjunto de dados. E para cada um dos itens, eu vou processar de uma maneira. Então, vamos lá. Cada item nessa coleção, nós vamos criar uma imagem para cada um desses itens. Afinal, eu estou requisitando uma coleção de imagens, aqui uma coleção de fotos. Então, o que eu vou fazer com essas fotos? Para cada foto, eu vou criar um elemento IMG aqui no meu documento HTML e vou adicionar essa imagem lá na nossa área de respostas. Então, aqui na nossa área de respostas, vamos lá. Na nossa área de respostas, eu vou adicionar um elemento do tipo IMG. Então, criamos aqui uma tag IMG. Nesse elemento IMG, eu vou definir o atributo src desse elemento. E o atributo src desse elemento vai ser exatamente um conteúdo existente dentro do item. Nós temos um atributo mídia e dentro da mídia nós temos o atributo m que tem ali dentro a URL, o endereço daquela imagem. E como eu não sei quantas imagens, porventura, essa função vai retornar para a gente, eu vou verificar o seguinte. Se o número de item for igual a 3, eu paro de executar essa função. Então, ela vai executar a primeira vez, 0, 1, 2, 3, e vai parar de executar. Vamos ver aqui agora o resultado desse nosso script. Opa, cometemos um pequeno erro aqui. Dentro do it, nós vamos fechar o it aqui embaixo, né? A gente fechou no lugar errado. Vamos agora ver o resultado desse script e está aí. Então, nós executamos o script, ele acessou o Flick e retornou para a gente as imagens relacionadas com a palavra Brasília, né? Poderíamos utilizar outras palavras-chave para a gente ver o resultado da nossa requisição. Então tá aí, ele está fazendo a requisição ao Flick e trazendo as imagens relacionadas com aquela palavra-chave. Perfeito. Então, como vocês podem ver, nós podemos tanto fazer requisições no mesmo domínio, como requisições em outros domínios. Lá na documentação da jQuery, vocês vão encontrar na função Ajax aqueles atributos que nós começamos a utilizar. Só que eu apresentei apenas os principais atributos, que é o atributo type, URL, data type e success. Mas nós temos aqui vários outros atributos. Então, por exemplo, nós temos aqui o atributo accept, o atributo async, que permite a você definir se você quer que a requisição seja assíncrona ou não. O default é sempre assíncrono. Uma função before send, que vai ser executada, né, antes dele encaminhar a requisição. O atributo cache, para você definir se você quer ou não que as requisições às páginas sejam cacheadas. Por default, elas são cacheadas, mas você pode querer que as requisições não sejam cacheadas, né? Então, aí você vai definir para false o cache.
complete, contents, content type, né? O tipo de conteúdo, o default é sempre application x www form URL encoded, mas existem outros tipos também, né? Você tem a possibilidade de utilizar aqui o atributo cross-domain. Por default, o getJSON ele já é cross-domain, mas você pode querer fazer uma requisição a conteúdos HTML, conteúdos texto, de uma forma acessando outros domínios. Aí você vai ter que utilizar exatamente essa propriedade aqui, cross-domain. Tá? E para você fazer isso aqui sem ser utilizando uma biblioteca robusta como a jQuery para trabalhar com Ajax, é muito complicadinho. Tá? Você tem aqui o atributo data, né, que diz respeito aos dados, um filtro de dados, né, o tipo de dados que ele pode receber, que nós inclusive utilizamos esse atributo aqui nessa aula. Nós podemos informar aqui XML, JSON, Script, HTML, JSONP. Então, temos aqui todos esses tipos de dados possíveis. A função error, que é utilizada para executar uma operação caso alguma coisa dê errado. Então, da mesma forma que nós implementamos aqui o atributo success, nós poderíamos ter implementado uma função para o atributo error. Tá? E vocês têm vários outros atributos aqui. Então, eu sugiro a vocês que querem se aprofundar em Ajax, utilizando a biblioteca jQuery, que é uma ótima biblioteca para trabalhar com Ajax, que vocês acessem essa documentação e vejam os exemplos disponíveis aqui na própria documentação. Temos vários exemplos aqui no final dessa página, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E fica aqui o meu abraço e nós já estamos no finalzinho do nosso curso. Até lá, pessoal!